Boa tarde, então, bom fim de tarde, bom início de noite, né? Quando a gente vai dar boa noite, tem esse sol ainda, né? A gente vê que se atrapalha, né? É um bom fim de tarde, então, um bom início de noite. Que todos sejam bem-vindos aqui na nossa casa. Que Deus, Jesus, os bons espíritos de luz possam estar presentes junto conosco nesse momento, harmonizando, né, o nosso ambiente, como a nossa irmã falou, que aqui a gente vem em busca da paz, da harmonia, enfim, tudo aquilo que a gente está necessitando. E todos nós somos necessitados de alguma coisa, de alguma forma. E a casa aqui oferece isso para nós, né? Deus, Jesus, os seus ensinamentos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos. Então, como a nossa irmã falou hoje, nós vamos falar do capítulo Amai os vossos inimigos, que é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os subtítulos que nós temos nesse capítulo é Pagar o mal com o bem, inimigos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe a outra. Instruções dos Espíritos, vai nos falar da vingança, o ódio e o duelo. Pagar o mal com o bem. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teus inimigos. Essa primeira frase aqui, para a gente poder entender, quando aqui disseram, ouvisse o que Jesus ouvisse o que foi dito, foi no tempo de Moisés, antes do Cristo, que havia necessidade dessa lei, né? A lei de talião, olho por olho e dente por dente, porque era um povo ainda muito bruto, né? Eles ainda não estavam bem espiritualizados, né? A sensibilidade deles era muito pouca. Então, quando Jesus diz aqui, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás teus inimigos, eles viviam em tribos. Então, assim, se alguém de uma tribo roubasse uma pessoa da outra tribo, aquela outra tribo teria direito de fazer o mesmo com a outra, ou se vingar, a vingança, né? Se matasse, também teria direito de matar o outro do outro lado da outra tribo. Mas isso foi no tempo de Moisés, né? Ou aí Jesus diz, né? Mas eu vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Deste modo, vos tornareis filhos de vosso Pai que está no céu. Porque ele faz o sol se levantar para os bons e os maus, e faz chover para os justos e os injustos. Pois se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis disso? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se cumprimentares somente a vossos irmãos, aqueles a qual a gente se dá, que fazeis mais que os outros? Os ímpios também não o fazem? Então eu vos digo, que se a vossa justiça não for mais abundante que aquela dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. E nos diz mais aqui no item 3. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar seus inimigos é a sua aplicação sublime, pois essa virtude é uma das maiores vitórias sobre o egoísmo e o orgulho. Então, meus irmãos, quem são os nossos inimigos? Como amar um inimigo? Como perdoar um inimigo? E por que amar um inimigo? Como é que surge um inimigo nas nossas vidas? De que forma, de que maneira começa uma inimizade? Esse sentimento do ódio, como não vingar, como fala aqui nos capítulos, né? Como é que pode surgir, então, um inimigo? Um inimigo é aquele que não pensa que nem nós,
Ele não pensa que nem nós, pensa diferente de nós. É alguém que nos prejudica, alguém que nos faz mal, que não nos quer bem. Ele acaba se tornando um inimigo. Se ele não pensa que nem eu, através, meus irmãos, de situações que pode gerar discussões, pensamentos diferentes, que não comungam com o mesmo meu ideal, surge uma inimizade assim e se torna depois um inimigo. Vamos sobre religião, vamos falar de religião. Eu sou espírita. Aí eu estou num local onde tem alguém que professa outra religião, catolicismo, umbandismo, enfim, né? E se de repente eu pego uma conversa com um deles que não fazem parte do meu credo religioso e quero impor a ele, falar sobre amar os inimigos, né? Falar sobre a reencarnação, aquele irmão não vai entender, ele não vai aceitar, aí de repente já nem vai querer ficar do meu lado. E aí de repente a gente já arruma uma inimizade ali, pô, a Vera só fala de espiritismo, mas olha aí, a gente numa festa vem falar de espiritismo, e a pessoa não está afim de ouvir aquilo ali. A pessoa não aceita aquilo ali, ela não aceita a reencarnação, por exemplo, né? Que existe vida pós-morte, da morte do corpo físico. Aí, através de uma discussão de religião, nós ganhamos um inimigo. Através do esporte, né? Pessoas, Grêmio, Inter, Corinthians e Vasco, sei lá, eu não entendo muito bem. Quantas discussões, quantas inimizades, quantas brigas por causa de futebol, torcidas organizadas que matam seus irmãos, aquelas brigas que a gente vê no noticiário, já saem assim, aquelas torcidas organizadas com armas, coisas para ferir, para matar, a gente ouve em seguida na mídia isso aí. Inimigos, inimizade, são inimigos porque torcem por times diferentes. E, meus irmãos, na política também. Na política, olha agora que nós passamos agora há pouco tempo, né, situações aí, quantas pessoas ficaram inimigas, porque votou para o A, votou por B, aquele não concordou, o outro não concordou, aí na mídia colocaram coisas assim que a gente até se surpreende, né, e aí começa uma inimizade, meus irmãos. É assim que surge o inimigo das nossas vidas. É dessa forma, aqueles que não pensam como nós. E aí começa, então, um inimigo, angariamos um inimigo através de discussões por coisas que vai ficar aqui na Terra. Que quando nós partirmos, nós não vamos levar escrito da testa sobre mim, sou colorado, sou isso, sou aquilo, não. São coisas passageiras que vão ficar aqui na Terra. Então, é dessa forma que a gente consegue um inimigo. E se porventura nós temos um inimigo nessa presente encarnação, nessa existência, um desafeto, e esse a gente não consegue se acertar com aquele irmão. A gente procura se ver ele na rua, se puder ter um atalhinho aqui, eu vou atalhar para aqui, para não ter que cumprimentar. Não estou afim de olhar para ele. Tá? Aí, se eu tiver que passar, talvez eu até baixe a cabeça e não reconheço, não faço. E se esse irmão desencarnar? Se vier a óbito, aí ele parte para o mundo espiritual, uma raiva de mim, um ódio de mim, não gostando da minha pessoa, relembrando daquilo que eu fiz, se foi eu que cometi ou ele, porque é uma via de mão dupla, né? Ora nós somos inimigos e ora são os outros. Ora nós cometemos os nossos equívocos, ora são os outros. Então a inimizade, esse momento de inimizade, de inimigos, são dois momentos. Aí esse nosso irmãozinho parte para a parte espiritual. Não tenho condição de vê-lo, porque a gente, quando está mergulhada no corpo físico, nós temos limitações. Nosso espírito tem limitações. Vou dar um exemplo assim. Eu, Vera, agora, encarnada, quero falar do Pedro. Aí eu quero falar para ele lá, mas daí eu vou me cuidar. Eu vou olhar se tem alguém me ouvindo, se alguém vai escutar. Eu não vou querer que os outros vejam que eu esteja fazendo fofoca, maledicência. Então, eu vou me policiar,
mas a maldade está aqui. A hora que não tiver ninguém, eu corro lá e falo para ele do Pedro, né? Então, o corpo ele nos impossibilita, seja algumas coisas. E nós, quando estamos sem esse corpo físico, na erraticidade, só o espírito na vida espiritual, ele tem todo o tempo de mapear nós. Eles não têm mais esse corpo, então eles têm condição de estar onde nós estamos, de ver o que a gente gosta ou não gosta, onde tem as nossas más inclinações, as nossas más tendências. E aí, se a gente não conseguir se reconciliar, que é o capítulo nos pede, que Jesus diz, reconcilia-te com teu adversário enquanto ele está a caminho, enquanto é tempo, porque depois vai ser bem mais difícil. E a dificuldade que ele quis dizer é essa, que daí nós vamos ter inimigos obsessores, vamos obsediar. Eles têm essa condição, nós temos, hora encarnado, hora desencarnado, que a gente também pode obsediar também, encarnado para encarnado, mas aí a gente vai ir para o outro lado. Mas assim, só para dizer, para nós procurarmos nos reconciliar com o nosso adversário enquanto é tempo. Às vezes, nós temos inimigos e não sabemos. Porque eu não sei se de repente alguém falou alguma coisa de mim, ou falou para alguém que eu falei, que eu caluniei, levantei falso testemunho, meus irmãos. E de repente aquela pessoa vira a cara para mim de uma hora para outra, e eu digo, o que houve? Aquela versão, não me cumprimenta mais, mas a gente sente. E às vezes a gente está inocente, e às vezes a gente também não está porque cometeu erro. Por isso que eu digo, são dois momentos, né, da gente ter esses inimigos, né? E a morte, então, não nos livra desses nossos inimigos, né? E nós, né, que já estamos inseridos na doutrina dos espíritos, essa doutrina que nos esclarece quem somos, espíritos imortais, tem a lei da reencarnação, a lei de ação e reação. Temos nosso livre arbítrio de ir, de vir, de pensar, de não pensar igual o Antônio. Isso é nosso e nós temos que respeitar. Se houvesse mais respeito com a religião do próximo, daquilo que ele gosta de vestir, do cabelo que ele quiser, não haveria tanta discórdia. Respeitar quem torce por tal time, respeitar para quem torce pelo outro, seria bem melhor. Mas como nós sabemos, né, que o planeta Terra ainda moralmente, ele ainda é inferior, né, mas ele vai avançar, já está avançando. E quem é o mundo ou é nós que temos que evoluir? Somos nós, através das nossas atitudes, da nossa reforma íntima, né, que a doutrina dos Espíritos nos confida. Vamos reformar aquilo que está estragado, as nossas atitudes. Vamos ter atitudes, então, de perdão, que o capítulo é amar os vossos inimigos. E aí, por que perdoar alguém que me fez mal, que me caluniou, que né, enfim, só me fez mal? Porque nós já temos um entendimento através dessas lições de Jesus. Tem gente que ainda não acordou, ainda lá atrás, a vingança. Me fez mal, não perdoo, não vou perdoar, morro e não perdoo. E não aceita também o perdão se alguém vai pedir. Essa é a pessoa orgulhosa. Porque o orgulhoso, ele não volta atrás, né? Ele faz, não pede perdão, não aceita o perdão e não tem jeito, ele não aceita e deu. Esse é o orgulho. É um dos nossos inimigos. Eu falei de inimigos nós, né? Mas e os sentimentos? Esse é o nosso maior inimigo, aquele sentimento que está dentro de nós. É o nosso maior inimigo, ele nos impede de nós progredir, avançar espiritualmente, nos aperfeiçoar espiritualmente. Espíritos imortais que somos, uma perfeição, esse é o destino de todos nós. E aí vem Jesus nos falando da lei do amor e do perdão. Perdoa teus inimigos, reconcilia-te com ele. Às vezes a coisa é tão pequenininha que a gente pode achar, se diz alguma coisa que magoou alguém, a gente nem se dá conta que magoou, mas o outro está com a mágoa, está remoendo aquela mágoa dentro, e já não nos quer também, já não olha com aquele olhar de amizade. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado com o que diz, com o que fala, os olhares.
porque às vezes a gente não precisa falar. O olhar nos condena, o olhar diz tudo, né? Quando a gente olha com desprezo para alguém, ou quando a gente está zombando de alguém. E isso aí, então, é uma das coisas que nós temos que orar e vigiar. O egoísta, meus irmãos, o egoísta não cede também. O egoísta, quando alguém pede ajuda para ele, porque o egoísmo é um dos filhotes do orgulho. Quando eu digo, o primeiro lugar é o orgulho, a chaga da humanidade, como nos diz o Evangelho. E depois vem as outras más inclinações, esses vícios, né, que nos retardam o nosso progresso, que são vícios. E nós podemos arrancar ele de nós, mas nós temos, eu sei que demanda tempo, né? Nós temos que, aos poucos, não nos violentar, achar assim que somos os últimos e não conseguimos ainda perdoar, mas vamos tentando. É tentando que a gente vai conquistando essas coisas. As virtudes são conquistadas. A gente não tem um roteiro assim com todas as virtudes, até tem. Os ensinamentos de Jesus têm as virtudes a serem conquistadas, mas nós não conseguimos fazer a todas de uma vez só. Então a gente vai indo aos poucos a gente, então não vamos assim ficar depreciando a nossa pessoa, porque a gente não conseguiu ainda ter essa condição que Jesus nos pede, esse amor. Jesus é Jesus, né? Foi o espírito mais evoluído que pisou aqui na Terra. Ele pisou aqui na Terra, ele pisou nessa terra. Ele subiu nos barcos, ele andou nos rios, nos mares, ele esteve presente em carne e osso, corpo, físico. Então não é uma lenda, né? Não é uma historinha, é fato. E ele nos deixou esse exemplo para nós. É o nosso maior modelo de exemplo do amor e do perdão, através dos seus ensinamentos. E a doutrina a qual agora nós estamos inseridos, a doutrina espírita, nos explica esses ensinamentos com muito mais clareza, que a gente consegue, qualquer um consegue entender. Basta nós termos a boa vontade do entendimento. E aí a gente vai galgando degrau por degrau, vamos evoluindo moralmente, espiritualmente, e vamos conquistando, então, esses ensinamentos a qual Jesus nos deixou para nós, né? E quando nós não perdoamos, não conseguimos perdoar, ou não conseguimos obter o perdão de aquele a quem a gente ofendeu, se nós não conseguimos nos reconciliar com ele, não deu tempo, ou faltou boa vontade, ou o orgulho não deixou a gente chegar e chegar a olhar no olho, me desculpe, me perdoa, não tive intenção, me arrependi, ter aquele momento de arrependimento, a justiça divina, que não é falha, que a dos homens é falha, de Deus não, ela vai nos encontrar, para nós ressarcirmos os nossos débitos do passado, a qual a gente errou, pecou contra eles, os nossos inimigos, no nosso lar, no nosso seio familiar, eles retornam, como filhos, como mãe, como pai, como companheiro, que é para a gente aceitar aquele irmão, porque um filho a gente não odeia, a gente ama, a gente dá todo o amor e carinho, né? Um companheiro a quem a gente escolheu também, enfim, a família, né? Mas Deus coloca eles no nosso seio familiar para existir o perdão, que daí a gente vai amar aquele ser, e o que é o perdão? É o amor. E é no momento que a gente tem esse amor para com os nossos, a qual Deus inseriu ali, então isso aí se chama justiça divina. Se a gente não consegue de uma maneira, ela vai vir de outra. Porque nós temos que obter o perdão e pedir o perdão também. Por isso que Jesus diz, amai os vossos inimigos. Dai a outra face. O que é dar a outra face, meus irmãos? Se alguém bater na sua face direita, que tem a esquerda, ou vice-versa. Quando for um insulto, uma ofensa, é não revidar o mal com o mal. É não querer mal ao ofensor, aqueles que nos prejudicou. Aqui no capítulo também nos fala que nós não podemos ter o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma empatia para alguém que nos prejudicou com aquele amigo. O amigo já é natural. Tem a diferença,
Tem uma grande diferença. A gente, quando vê um amigo vindo de longe, a gente já abre um sorriso, lá vem vindo Maria, que legal. Já vem um sorriso, já dá vontade de abraçar, de beijar, trocar, né, a fofoca em dia. A gente tem prazer de ter aquele amigo. E é lógico, esse amor que Deus nos pede é não revidar o mal com o mal, e sim com o bem. Porque nós, não, enquanto não houver o ajuste, né, do perdão, desse amor com o nosso inimigo, é lógico que nós não vamos poder ter esse carinho. Como é que nós vamos ter confiança em alguém que nos prejudicou? Não temos a mesma confiança quando a gente tem com um amigo. Então, a gente tem que saber separar. Mas o que Jesus quis dizer? Não desejar mal, não vingança. Não vamos nos vingar. Hoje a gente não vê tanto no passado, né? O capítulo também fala, e fica assim, meus irmãos, o convite fica para lerem o capítulo, porque fala muitas outras coisas, então eu não vou poder, eu vou dar pinceladas. Antigamente não se duelava, o capítulo fala do duelo, de armas, espada, se me ofendia, eu vou lá lavar minha honra com sangue. Mas isso lá no tempo da brutalidade é um passado muito distante ainda. Ah, hoje nós temos que duelar com as nossas más inclinações, nós temos que duelar com os nossos sentimentos, o bem e o mal. É uma luta constante, que nós não somos ainda espíritos perfeitos, estamos a caminho. Então a gente ainda tem umas coisinhas dentro de nós, que nós ainda temos que amparar essas arestas, né, como fala o Evangelho, e ver Jesus nos dar todo conhecimento, todo manual para a gente poder conquistar isso. Então, amar os inimigos, não revidar, não vingança. Eu falei da vingança, né, de lavar a honra com a morte, mas nas famílias, às vezes, há discussões, pessoas que acabam discutindo por um motivo aquele a qual eu falei, sobre futebol, sobre religião, né, política, né, uma brincadeira de mau gosto, se faz a pessoa sair de uma festa e ficar de mal e ficar com rancor com aquele que proferiu aquela brincadeira. Às vezes nem foi intencional, mas a pessoa recebeu daquela forma. Já ganhou um inimigo, né? Ou pode ter sido intencional também. É aquilo que eu digo, é sempre dois momentos. Né? De quem partiu a brincadeira é que sabe, né? Se era para ofender ou não. Então, aí cada um sabe. Se somos individualidades, né? Somos seres individuais, temos o nosso livre-arbítrio de agir, de vir, de pensar, e tem que haver o respeito. A liberdade de ação, todos nós temos. E aí o que falta é o respeito para com o próximo. Que até o capítulo anterior a esse, que eu até fiz uns 4 meses atrás, é amar o próximo como a si mesmo. Todos os capítulos estão ligados, mas esse aqui está bem ligado, que até inclusive eu falei sobre a guerra que está acontecendo, países que estão em guerra. Eu falei isso há 4 meses atrás, na outra palestra. E até hoje, continua ainda a guerra. Pelo poder, pela ganância, irmãos nossos aí se destruindo, ceifando as vidas. Quantos meses? Até quando? É o orgulho, o poder, porque eu quero, porque eu vou lá, vou pegar aquilo lá, porque o outro não vai ceder. Enfim, coisas materiais, coisas passageiras, que elas vão ficar. Mas não tem orgulho aí no meio daquele quem está sendo, que está fazendo, é meu, vou pegar e eu tenho mais força, eu tenho mais poder. Então, quer dizer, eu estava falando, agora eu me lembrei, há 4 meses eu estava falando sobre a guerra. Aqui ainda continua, e tem as guerras em família. Na família, quando um discorda do outro, se afasta da família, não visita mais pai e mãe, não querem saber dos irmãos. Quando é que fulano vai estar aí? Se ele está, então eu não vou. E as famílias vão se apartando, né? O que é isso aí? É o não perdão. Então, o não perdão gera guerras. Essas guerras que eu acabei de falar que o planeta está passando. As guerras em família. Então, está aí. Então, está sendo diferente porque não é mais com a espada lá, com o revólver, mas é dentro de nós. É essa guerra do não perdão. Então, o não perdão gera muitas discórdias. E Jesus vem nos falar, então, reconcilie-te com o teu adversário enquanto é tempo. Vamos entrar no mundo espiritual, para nós tornar livres dessas coisas.
Se não conseguimos 100%, vamos lá no 50%, vamos no 40%, beleza, já estamos a caminho. Ponto a favor nosso. Ponto a favor nosso, mas tem que ter a boa vontade e querer. E nós temos, meus irmãos, a doutrina espírita a nosso favor, a doutrina dos espíritos. O que ela diz? Somos espíritos imortais, uma perfeição. Aí vem o Evangelho de Jesus falando da lei, do amor, do perdão, como conquistar, o que a gente não deve fazer e o que a gente deve fazer. Então, nós temos um manual para nós seguirmos. É Jesus nos ajuda. Qual é o nosso maior exemplo que nós tivemos? Jesus. Pedro negou a Jesus, né, 3 vezes. E uns dias antes ele perguntou: Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Ele perguntou 3 vezes. E depois Pedro negou ele 3 vezes. E ele perdoou Pedro. Judas. Judas não traiu, ele não perdoou. Judas perdoou. Ele usou de perdão. Jesus foi açoitado. Foi batido no rosto. Ele não revidou. Ele seguiu firme com os olhos baixos. Ele não teve momento nenhum, sentimento de vingança, de ódio, porque ele era puro amor. Ele era todo amor. Ele foi crucificado, meus irmãos. E qual foi as últimas palavras de Jesus quando ele estava sendo crucificado? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A grandeza desse Espírito, é o nosso poder e guia, né? Nosso governador espiritual do nosso planeta. Então, nós temos tudo isso ainda a nosso favor, meus irmãos. Então, vamos tentar nos reconciliar, sim, com os nossos adversários. E Jesus, quando falou do perdão, certa feita, Pedro perguntou a ele, né? Quantas vezes ele deveria perdoar o irmão que ofendeu? Se era 7 vezes, o que Jesus disse? Não, Pedro. 70 vezes, 7 vezes. Sempre, meus irmãos. O perdão tem que ser sempre. E Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Bem-aventurados os brancos e pacíficos. A pacificação na terra vai ter que imperar. O mal vai ter que ser extirpado aqui da terra. A vingança já é uma coisa do passado. Não tem que estar conosco. Hoje nós estamos espiritualizados, evangelizados, vamos falar assim. Estamos nos evangelizando. Então a vingança, o ódio, o rancor, essa mágoa que corrói a gente, porque quando alguém nos magoa, diz algo que nos feriu, nosso amor próprio, nosso orgulho, não sei, a pessoa diz, a gente sente na hora, porque aquilo é uma coisa, se tu levasse, é um impacto, né? Aí tu vai deitar e tu fica pensando, aí esquece e vai fazer teus afazeres, aí tu deita de noite e tu pensa naquilo. Aí tu acorda pensando naquilo, tu tá remoendo aquela mágoa dentro da gente. Estamos remoendo. E aquilo ali nos incomoda. Aquilo vai nos incomodando até virar uma doença. Dor no estômago, dor de cabeça, uma úlcera, enfim. E isso aí que acontece nós remoermos as nossas mágoas. Então vamos tentar, né, não guardar mágoas, né? E fazendo assim esses sentimentos de mágoa, de rancor, né, eles são contrários às leis de amor, né? Jesus nos ensinou. E essa face que Deus nos falou, para nós não revidar com o mal, é a face da compreensão e do perdão. Tentar compreender que aquele irmão que fez algo contra nós, que nos feriu, ele de repente não está no bom momento, e cada um está no seu momento evolutivo. Cada um tem a sua condição espiritual dos entendimentos das leis de Deus, das leis divinas, dos ensinamentos de Jesus. Mas todos nós vamos chegar no mesmo nível evolutivo que é a perfeição. Mas cada um está no seu momento, né? E as nossas vidas, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, e nem nós mesmos temos direito de tirar a nossa vida. As nossas vidas pertencem a Deus. Porque a vingança, antigamente, tu matava. Né? Eu te matei por isso. Mas voltando agora na atualidade, eu escutando o Jornal do Almoço essa semana, eu fiquei pasma com o número de... não estou bem lembrada a porcentagem, mas assim, em 10 minutos, eu vou resumir porque eu não estou bem lembrada.
feminicídio. Em 10 minutos da entrevista, o repórter disse assim, nesse exato momento, uma mulher foi morta, assassinada. E geralmente pelo o ex-companheiro ou pelo atual companheiro. 10 minutos, meus irmãos. Aí depois deu o total, eu fiquei assim, eu não acreditei no número que eu escutei. Então a violência ainda tiram a vida do próximo, sim. Por vingança, o orgulho ferido, traição, sabe-se lá, perdeu a razão. Então nós não podemos tirar a vida do próximo com as nossas mãos, vingança com as nossas mãos. Deixa para as leis divinas. Não que a gente vai dizer, tu fez isso para mim, Deus não está vendo. Não, Deus também não interfere, não. Ele não vai dizer, deixar para Deus, tirar a nossa culpa, Deus vai fazer. Não, não é assim. Os nossos problemas, os nossos perdão que nós temos que pedir, é problema nosso. Claro que a gente sabe que tem leis que regem o universo, a gente sabe que tem as leis divinas, mas isso aí é conosco, em questão de sentimento, é nós que causamos, somos nós. É só nós mesmo. E a hora voa. A hora voa, né, meus irmãos? Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele veio falar da vida futura. E esses momentos que nós temos aqui, de reflexão, de saber o que é certo e o que é errado, é para o futuro. Se nós não conseguimos conquistar para agora, não conseguimos, tem a vida futura. Né? A vida que nós vamos ter, quantas reencarnações for necessária para o nosso progresso moral e espiritual. Vocês já estão carecas de ouvir isso, mas há necessidade da gente falar. E cada vez que nós reencarnamos, que vamos conquistando isso, vai chegar um patamar evolutivo e nós não vamos mais precisar reencarnar aqui na Terra. Não vai haver necessidade. Né? O ódio e a vingança nos liga ao sofrimento. Vingança é alimentar o orgulho, a chaga da humanidade. É melhor, meus irmãos, nós sermos ofendidos do que nós sermos causador da ofensa. Nós sermos magoados do que nós sermos magoar o próximo. E nós já temos condições de não revidar, porque nós já temos os ensinamentos. Já estamos aqui hoje escutando as lições de Jesus. Nós podemos ler em casa também. Né? Meus irmãos, eu tenho um fato, uma história verídica, tá? Que vai falar sobre o perdão, da Seara Espírita, março de 2006. Saber perdoar. Eram tempos difíceis. Após o governo de Getúlio Vargas, na Segunda Guerra Mundial, assumir posição junto aos aliados, começaram em alguns lugares do Brasil perseguições aos alemães resistentes no país e alguns brasileiros de origem germânica, considerados como intrusos ou inimigos. Eu não sei se eu vou pronunciar a palavra do tio certo, eu vou ler Helmut. Helmut sempre fora um batalhador, respeitado na pequena comunidade do interior do Rio Grande do Sul, pelas suas habilidades manuais e sua presteza. Adorava o serviço de ferreiro, profissão que lhe dava o seu sustento da sua família, composta da esposa e 2 filhos. A explosão da guerra na Europa exacerbou o ódio entre os conterrâneos de origens diferentes, as diferenças. O delegado do lugar onde morava o Helmut, né, aproveitando-se da turbulência causada pelo conflito da guerra, externou todo o seu autoritarismo frente às pessoas que ele não gostava, utilizando as prerrogativas da segurança nacional para prender e maltratar supostos nazistas como espiões do governo alemão. Entre eles, então, se encontrava nosso irmãozinho Helmut, né? Filho de alemães, homem de ideias firmes, mas longe de ser simpatizante do regime totalitário alemão ou dos seus líderes. Ele vivia a vidinha dele, com a família dele, bem tranquilo, não se envolvia em nada. E ele foi preso. Esse delegado usou, que ele não gostava dele, usou a profissão dele, autorizou e prendeu ele. Então ele passou longos tempos na prisão, sofrendo torturas atrozes, humilhações,
enquanto a sua família passava por necessidades para sobreviver, sem a presença do pai, né? Depois desse período, ele foi solto por faltas de prova, porque não havia provas. Ele era inocente, mas já não era mais o mesmo homem, né? Ele se sentia enfraquecido, doente e com poucos recursos para recomeçar a vida. Mesmo assim, não perdeu a vontade de viver e de trabalhar. Após alguns anos com a família reestruturada e fortalecida, morando em outra localidade, teve que se afastar dali, né? Ele ouviu notícias sobre o delegado, seu antigo algoz, seu inimigo, que passava por sérias dificuldades de saúde, abandonado pela família e amigos, em um leito de um pequeno hospital, somente esperando o momento do seu desencarno. O passado veio à mente do nosso irmãozinho, né? E pensou as injustiças, a barbárie, as torturas e o desprezo que a família dele passou por ele estar todos aqueles anos ser condenado, né? Por uma coisa que ele não cometeu na cadeia. Sua mente estava em conflito, não sabia mais o que pensar. Aí ele, desculpa, eu pulei, gente, né? Aí veio à mente dele, as injustiças, tudo. Sua mente estava em conflito, não sabia o que pensar. Ao ver aquele outrora poderoso homem deitado em uma cama, coberto de ulcerações, parecendo um farrapo humano, apiedou-se. Ele foi visitar. Ele foi no hospital e foi ver o antigo algoz dele, o inimigo dele, né? Mas quando ele chegou lá, ele se apiedou, ele se condoeu com a dor daquela criatura que estava ali abandonada, esperando o desencarne dele. E ele pensou o quanto as chagas da alma daquela criatura havia se transformado em chagas no corpo. Resolveu, então, acolhê-lo em sua casa para melhor curá-lo. Sua esposa e filhas, ao vê-lo chegar como moribundo, e de quem se tratava, ficaram horrorizadas. Mas como tu trazer essa criatura aqui? Como botar no nosso lar uma pessoa que nos fez sofrer? Enfim, toda aquela passagem a qual elas passaram. E eles não acreditavam que o pai estava pretendendo fazer. Não queriam aceitar em casa o tirano que quase destruiu a sua família. Mas aquele homem, que nem se dizia religioso, que tinha tudo para querer motivos para se vingar, convenceu-as de que o melhor remédio para o ódio é o amor. Não tem outro caminho. Cuidou durante muitas semanas pessoalmente das feridas abertas do enfermo, até que ele veio a desencarnar mais serenamente, mais cuidado, com amor, sem saber quem era o seu benfeitor. Ele já não tinha mais condições de reconhecer. Existe amor, aí é uma pergunta, existe amor maior do que amar o inimigo que o prejudicou? Que é o capítulo, né, de hoje, amar o nosso inimigo. E essas lições desses fatos ficaram marcadas na história, não na história dos livros, mas na história das pessoas envolvidas. Uma das filhas comenta até hoje o exemplo do verdadeiro cristão que seu pai lhe deixou, e agora ela se tornou espírita. Então, à luz da doutrina espírita, compreendeu claramente a lei de causa e efeito, em que não existe justiça e nada acontece por acaso. Seu pai, em uma reencarnação de sofrimentos, resgatou os seus erros no passado. Talvez um passado muito longínquo, né? Não se sabe. E através do perdão incondicional, adquiriu créditos para a sua evolução espiritual. Linda história, né? E não é uma historinha, é um fato, é uma história. A gente talvez, vou falar por mim, que a gente tem que falar pela gente, né? Não sei se teria essa condição, talvez sim, às vezes mais do que eu pense, mas a gente tem que surgir uma situação para ver como é que a gente vai resolver. No momento que ela aparece, porque nós temos as condições de fazer isso que ele fez, de amar o nosso inimigo, porque nós já temos conhecimento, já estamos espiritualizados, evangelizados, né, como eu já disse anteriormente, mas eu não sei se eu vou conseguir. Então fica, né, para nossa reflexão essa história, e o capítulo também tem várias coisas assim
a qual que a gente tem que ler para poder entender um pouco mais, quem está vindo na casa a primeira vez, né? Fica o convite, né, para ler o Evangelho. Se tiver alguma dúvida, estamos à disposição ali na recepção, qualquer dúvida ou querer marcar alguma coisa, a casa está aí para acolhê-los, a cada um de nós, né? E é o que a gente espera, porque quando a gente foi acolhido numa casa espírita como eu, a gente, tudo que faz bem para a gente, temos que passar para o próximo. Então, fique com Deus, que a paz do Mestre Jesus esteja presente no corações de vocês e que vocês possam levar, né, essas emanações boas, essas boas vibrações que tem aqui no ambiente, que a espiritualidade superior está nos doando, que possamos repartir com os nossos familiares. Muito obrigada.